Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se gosta dos relatos de Maledite, deixa o seu like, ok? E não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Combinado? Então vamos para o relato de hoje, que não é um relato muito longo hoje. Uau! E é este daqui, Aviso de um Desconhecido. Olá, Ana, Matheus e assombrados. O meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Sou fã do canal há muitos anos e tenho muitas histórias para contar, mas só agora venci a preguiça de escrever. O relato que contarei não aconteceu comigo, mas com um de meus melhores amigos, que aqui vou chamar de José. José, meu irmão José, meu irmão e eu sempre fomos inseparáveis desde a adolescência. Inclusive, muita gente acha que nós três somos irmãos. Enfim, José nos contou a história, as partes que ainda não sabíamos, né? E eu tentei fazer um relato em primeira pessoa, mas não ficou muito bom. Então aqui vai em terceira pessoa mesmo. Se houver qualquer erro, se houver qualquer outro nome, estará trocado. Muito obrigada. Bom, 6 anos atrás, José se casou com Maria, com quem já tinha um relacionamento de 7 anos. Eles sempre se deram muito bem, e o casamento começou a ficar... Sinto muito não. Olha, eu tô pirando aqui, eu acabei de ler vários outros relatos, então peraí, vamos entrar no eixo aqui, ó. Eles sempre se deram muito bem, e o casamento começou muito tranquilo. José abriu um negócio de conserto de eletrodomésticos e aqui no nosso bairro ele deu muito certo. Foi então que apareceu Marta. Ela era prima do José e a família dele era do tipo que morava todo mundo próximo, sabe? E viviam na casa da matriarca da família. Então os primos eram criados assim como irmãos. Apesar disso, Marta começou a enxergar José com outros olhos. Do nada, ela começou a visitar o primo e não desgrudava dele nos encontros de família. Sempre oferecia bebida para ele e sempre conversava cheia de toques, sabe? Nós, tipo eu e meu irmão, já estávamos achando todos aqueles toques assim muito estranhos. Ela não falava nada sem passar a mão no peito dele, enquanto o tratava de primo. Minha esposa já não conseguia evitar a expressão de asco quando via aquela mulher. Ou seja, todo mundo estava vendo que tinha alguma coisa ali, menos o tapado do José. Minha esposa chegou a conversar com a Maria, a esposa dele, mas nós sabíamos que ela era muito passiva e acabou nunca fazendo nada mais enérgico. Ela só rezava, o que eu acho muito válido, sim. Nada além disso. Eu e meu irmão falamos com ele, mas o argumento era sempre o mesmo. Ah, que é isso? Ela é só minha prima. Depois de alguns meses assim, José começou a ficar estranho, mais calado, mais impaciente. Soubemos pela esposa dele que eles estavam brigando com muita frequência. Inclusive, ele fora agressivo com ela, coisa que nunca havia acontecido antes. Eu e meu irmão confrontamos José e ele confessou que estava tendo uma amizade colorida com a prima. Ela se ofereceu para Ai, meu Deus! Vamos ler assim, né? Ela se ofereceu para experimentar o pirulito dele. E isso estava se tornando frequente. Nós falamos que ele deveria acabar com aquilo e respeitar a esposa, que já era uma amiga nossa também de longa data e essas coisas, né? Ele disse que sabia disso e que ia encerrar o caso. Mas é claro, não foi isso que aconteceu. José disse que marcou um encontro com ela na intenção de pedir para encerrarem mesmo. Mas parecia que ela já sabia disso. Ela já chegou com todos os agrados do mundo, nunca deixando ele falar do assunto. O que era para ser um término acabou sendo
a primeira vez que eles fizeram, assim, digamos que um serviço completo. Cerca de uma semana depois disso, José saiu de casa, indo morar em um apartamento alugado com a prima. Ele diminuiu o contato comigo e com meu irmão. A gente costumava se falar assim no grupo do WhatsApp todos os dias, mas então ele começou a responder apenas com um kkk, ou nem isso. Não ia mais com tanta frequência na loja dele, e nas poucas vezes em que conseguimos falar do assunto com ele, a gente podia comer... Hã? O quê? Peraí, nas poucas vezes em que conseguimos falar do assunto com ele, a gente podia, acho que chamar muito a atenção dele, que ele apenas anulava. Às vezes até com cara de triste, é isso? E falava coisas como, é verdade, ou, eu sei, cara. Mas o miserável não saía disso, não reagia. Eu e meu irmão já estávamos ficando até com raiva dele, meio que indispostos a tentar ajudar. Eu confesso que meio que comemorei quando a loja começou a perder faturamento por causa da ausência dele. Olha, eu estava muito irritado com o cara. A família dele estava dividida com a situação, mas a maioria simplesmente nem queria ver os dois. Maria e os amigos faziam correntes de oração na igreja, mas minha esposa me dizia que a oração dela não era sincera. Ela rezava junto com todo mundo para ele voltar para casa, mas o desejo do coração era que, sei lá, ele se explodisse. Enfim, depois de várias semanas desse jeito, José estava num ônibus voltando para a loja, porque o carro dele estava no conserto. Ele sentou na janela e do lado dele se sentou uma mulher, aparentando ter ali entre 40 e 50 anos, com uma camisa de Nossa Senhora de Fátima. Ela ficou inquieta durante vários minutos e ele já estava até se incomodando com isso. Então, em um momento, ela segurou em seu braço e ele olhou para ela indignado, tipo, o quê, minha senhora, né? E ela disse, me desculpe, moço, mas eu preciso falar uma coisa para você. A mulher basicamente contou tudo que eu contei até agora em cima. Aí em cima, né? No relato anteriormente. Ela falou tudo o que estava acontecendo. Ela falava rápido, mas com detalhes que não tinha como ela saber. O José ficava olhando para o rosto da mulher para ver se a reconhecia, mas ela não parecia familiar de forma alguma. Por fim, ela disse a ele que quando ele chegasse em casa, para que ele levantasse o filtro. Ele nem soube o que dizer a ela, então nem respondeu. Pois quando ele chegou no apartamento que ele tinha alugado, Marta estava tomando banho. Ele foi até a cozinha e levantou um filtro de barro que pertencia a ela e viu que havia um tipo de barbante sujo de marrom com o qual estava escrito o nome dele. José se revoltou, arrancou o barbante e o partiu e jogou pela janela. Derrubou o filtro e quebrou. Foi até o banheiro, gritou com Marta, disse que ela havia feito um trabalho para ele. Ela negou, mas ele disse que ela havia feito um trabalho para ele, ela negou que havia feito e ele acabou que a agrediu ali. E ele está dizendo aqui que não se orgulha nada disso. Ele então saiu de lá só com a roupa do corpo e foi de ônibus direto para a casa dele, onde estava sua esposa. Quando José chegou em casa, estava chorando tanto que precisou de muito tempo para conseguir dizer alguma coisa. Sua esposa o levou para dentro, o acalmou. Sim, gente, ela é uma santa. Ele pediu desculpas repetidamente, ainda chorando. Contou que a prima havia feito um trabalho para ele, que ele amava a esposa e não queria deixá-la. Maria, a santa,
deixou ele voltar imediatamente. 2 dias depois, eles foram conversar com o padre e foram consertando as coisas aos poucos. José aceitou que eu e meu irmão José aceitou que eu e meu irmão o espancássemos por 20 minutos como pedido de desculpas. Sim, nós resolvemos as coisas desse jeito mesmo, é no tapa. E hoje tudo está bem mais tranquilo. Não sabemos quem era aquela mulher que falou com ele no ônibus, se era um anjo ou alguém inspirado por Deus. Mas certamente sabemos que Deus agiu na vida do José e consertou os erros dele. Quer dizer, consertou os erros dele, consertou as coisas para que ele tivesse uma segunda chance, né? Ele é um homem muito melhor hoje do que era antes de todo o caso, Ele se arrepende de tudo e lhe dói profundamente tudo o que fez. Mas com a ajuda de Deus ele venceu. Então, obrigado, Ana, por ler o meu relato. Em breve vou mandar outros. Beijos para você, Mateus e as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, mulher é um bicho esperto, gente. Cuidado. Homem também, né? Mas é que assim, muito se fala, mas é que a gente vê, né, assim, nos relatos, essas situações, como são os relatos das maledites e como são os relatos dos maleditos. Quem acompanha aqui sabe como esse tipo de coisa vem muito mais das mulheres. Olha, gente, pelo amor de Deus, não tô falando nada que toda mulher é assim, mas quando a bicha dá de ser ruim, né, é diferente. Os homens também, mas o deles é um ruim de outro jeito, não é ruim. A forma de chegar, o que eu quero dizer assim, na maioria, nos casos de maledite eu tô falando, sabe assim? Vocês entendem, vocês que estão acompanhando há muito tempo os relatos de maledite e maledito, vocês conseguem perceber, né, o que acontece aqui. Então, o cara ali inocente ou, né, foi deixando, ela foi se aproximando, vai saber o que ela foi fazendo até deixar ele cego e não sei o que lá, essas coisas, né, não tirando, porque depois tudo vai virar, né, ela fez um trabalho pra mim. Nem tudo é trabalho também, tá, gente? Tem muitas outras situações que não tem dedinho de trabalho nenhum ali, tá? Que não tem maledite, que ele é o maledito, ou outra situação é maledite, mas sem trabalho nenhum, ok? É só a atitude mesmo. Mas que interessante a mulher chegar e falar tudo e ele encontrar. Então, peraí, o que eu fiquei pensando, qual que foi esse trabalho? Tinha um barbante, eu já fico pensando, esse barbante sujo. Sujo do que será? Né? Depois da história do bife, a gente fica pensando, o que ela fez com esse barbante, né? Tava ali, então, escrito o nome dele, embaixo do filtro de água. Por que do filtro de água? Será que é porque enquanto ele tomasse aquela água daquele filtro magiado, ele ia ficar ceguinho por ela? Será que era isso? Não sei. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver uma história parecida, conta pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, ok? E é isso daí. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.